Os nossos encontros de tecnofilosofias, eles são um videocast no canal Wild Reptilians no YouTube. A gente não tem muito público, geralmente tem 2, 3. Às vezes bomba, às vezes tem gente até que comenta. Para a gente é massa quando tem gente que nos assiste. Então, quem estiver assistindo hoje vai saber se a Ingrid e a Bel acham que a gente vive numa simulação. Para É esse o clima. nossa base de espectadores, hoje a gente vai responder se a gente vive, né, numa simulação. É bom que a gente já deixa o vídeo indexado aí, dá mais view, né? Ó, chegou a Lari. E aí? Olha, é muito triste que meu time não vem. E foi que vocês postaram. Entendi. Lari, a gente estava aqui justamente com a pergunta do mês, que é: vivemos em uma simulação? Aí alguém ia falar, eu acho, né? Quem era que estava mais animado aí para começar? Eu posso começar daqui. Vai. Para mim, existe uma possibilidade de que isso aconteça. A gente brinca muito que o mundo deve ter acabado lá em 2012, mas que a gente está vivendo um pós. Mas quem sabe aí quando que começou esse pós, sabe? Em que momento de fato. Então, tem algumas coincidências, não tão coincidências no universo. Então, a gente para ver detalhes, por exemplo, algo que me faz acreditar em simulação é, por exemplo, proporção áurea na natureza. Quando a gente pensa ali a repetição de padrão, como é que as coisas estão tão estrategicamente posicionadas e calculadas, né, que não parece ser algo natural, não parece ser algo real. Então, é algo que me faz refletir muito quando eu começo a analisar a possibilidade, que para mim é uma possibilidade realmente viável. Talvez a gente esteja, de fato, embarcando aí numa simulação há muito tempo e não sabemos por quê, para quem, por onde, mas estamos vivendo aí. E aí, quem mais quer se manifestar? Pensando numa vertente mais psicanalítica, eu estava tentando pensar assim, né? Acho que funciona muito como a defesa contra uma angústia existencial, assim. Ah, é tudo código, então estou protegido da dor, de que não há sentido último, assim. Então, tem um script ainda que oculto, então estou protegido. Acho que pensando nessa vertente, acho que é meio que uma racionalização, assim, que organiza esse medo do sem sentido que a gente tem. Assim. Acho que é algo para se pensar, a defesa psíquica que a gente tem, pensar sobre isso. Então, no nosso último episódio aqui, alguém lançou a questão da religião, né? Eu perguntei uma hora se a simulação pressupõe um simulador. A gente ficou discutindo esse tema. E eu também acho que o simulador ele pode ter várias formas. Deus, né? Mas eu não sei se essa simulação aí, eu nem também, o conceito para mim é complexo esse do que é essa simulação. A gente falou em ideologia também na semana passada. Houve uma concordância de que a ideologia é uma simulação. Nos coloca a viver numa simulação. Né? Cada discurso aí que predomina. Eu respondi isso quando eu fui entrevistado na Cloud Walk, que me perguntaram. Você foi, Lari, perguntada quando você fez entrevista na Cloud Walk, se você achava que a gente vivia numa simulação? Não foi perguntada, ainda bem, porque eu ia ficar falando por muito tempo na call. Eu não sabia o que fazer. Contratar. Falei, caralho, como é que responde isso? Eu acho que nas outras calls, antes dessa última que foi a que eu não vim, a gente falou sobre religião também. O Carlos está sempre, né, Carlos?
todas as semanas, a gente chegou a falar sobre religião, a gente chegou a falar sobre cultura, a gente chegou a falar um pouco por cima sobre consciente coletivo, a gente mencionou um pouco do Jung, algumas ideias de arquétipos, projeções astrais, falamos também. Eu acho que a gente também mencionou sobre onde está a vida, né? O que é, se isso está dentro dos corpos, ou se existe alma, o que seria alma, se seria também uma outra forma de programação, ou eu acho que eu até falei, a gente está falando de hardware e software, e como uma pessoa, mesmo não estando dentro de um corpo biológico, ela pode ainda assim ser um conjunto de ideias ali formuladas durante a experiência dela em corpo, e que isso não necessariamente é algo inerente a uma existência biológica. Mas a gente também falou sobre simulações dentro de simulações, que quando você pensa em simulação a nossa realidade, criar uma simulação dentro de uma simulação, você está sujeito às regras da simulação onde a outra está inserida. E porque eu acho que teve um outro papo sobre poder computacional e como que a gente sai da simulação e a partir do pressuposto que tem uma simulação, como a gente sairia da simulação, e aí eu comentei bastante sobre a questão de a gente não tendo, a gente não tem como criar simulações iguais às nossas, igual a nossa, porque a fonte de energia é externa à própria simulação. Então, nós teríamos que ter acesso ao que está fora dessa simulação para poder criar algo igual. Enquanto criamos coisas dentro daqui, são todas imaginações dentro das regras e do que a gente já conhece e tem de referência existencial, né? Então, eu sou existencialista, eu acho que o Terra até me perguntou se eu era existencialista, não, eu sou simulacionista, eu acredito fielmente na simulação, e eu dedico boa parte do meu tempo em falar sobre isso. Então, Olha que revelação, não sabia. eu sou uma simulacionista. Você é uma simulacionista. Então, para mim, existe sim simulação, só que tem muitas camadas, né? Inclusive, a espiritualidade muito focada em não existência da matéria, ou, é tudo uma simulação, ainda assim, o ego, ele, assim, quando eu falo do ego, né? O ser individual, a gente tem muitas camadas mentais que fazem com que a gente realmente acredite que isso é real. É a mesma coisa que falar, fica sem comer 9 meses, aí que você não vai sentir fome, ou se você foi assaltado, é porque você atraiu esse assalto para sua vida, coisas assim, sabe? Que geralmente essas formas de espiritualidade são muito tóxicas por causa disso, né? E aí eu acho que vai muito dentro do que a Ingrid falou, o quanto que isso não é mais uma fuga para você ficar mais alienado ainda da própria realidade, sabe? Ao invés de você realmente entender as coisas e viver uma vida um pouco mais elucidada sobre a realidade e o quanto que a gente é preso mesmo, e como que é difícil entender a complexidade dessa estrutura, dessa matriz, assim. E eu acho que também tem um pressuposto disso, que é a permanência do sofrimento, né, da coisa. É uma história muito mais atraente você quebrar a simulação e acabar com todo o sofrimento do que lidar com os problemas reais mesmo, né? É muito mais fácil a gente empurrar todos esses problemas porque eles foram feitos por design e existe aquela jornada que o herói vai salvar e a gente vai sair fora da simulação e acabar com tudo isso, pegar esse programador sádico que programa nosso sofrimento e vamos acabar com isso, ao invés de encarar o problema de frente, né, e falar, porra, não, isso aqui é problema nosso aqui enquanto humanidade, né? Não tem nada de fora, não, é a gente que causou isso e a gente não é atraente resolver o problema, é atraente ver quem é o culpado de fora e ir lá e se vingar desse culpado, e aí sim acaba com o problema.
Total, e tem essa questão da gente parar de terceirizar também, né? Tipo, não é culpa minha, é o sistema, é o algoritmo. Tipo, não, tipo, é meu desejo, é minha escolha também. Todo mundo tem esses desejos inconscientes, alguma coisa que move a gente. Então, mesmo que a gente não saiba explicar direito, assumir isso é você ter essa responsabilidade, assim, pelo que está te guiando, em vez de só jogar a culpa no destino, tipo, no acaso, ou nesse programador da simulação também. É interessante isso que o Carlos trouxe. Não tem para onde escapar quando você tira, né, essa opção. E Sim, realmente fica mais atraente jogar essa origem dos problemas para uma coisa que eu não tenho controle, então não posso fazer nada. Só é isso aí e acabou. Eu ia comentar que eu acho muito curioso as camadas que a nossa realidade hoje tem de alienação da realidade, assim, né? Porque eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, de uma coisa muito interessante que eu li num livro do Jung, que é o Sincronicidade, que ele fala sobre os eventos de correlação entre números ou coisas que acontecem no dia a dia que a gente chama de sinais, né? Por exemplo, o número do bilhete que eu vou entrar no cinema ser o mesmo número que aparece no telefone que me liga e, coincidentemente, 2 anos depois eu vejo esse mesmo número numa placa, sei lá. E aí eu acho que isso são sinais porque é muita coincidência, gente, é absurdo. E aí ele começa a decupar, claro que é uma visão assim super europeia, tal, né? Mas ele fala um pouquinho sobre signos, astrologia e a construção dessa semiótica, desses símbolos e desses signos que eles compõem elementos que vão sempre bater ali com algum significado sensorial, por exemplo, ver a cor verde e pensar em natureza, ver a cor azul e pensar em calma, ver o vermelho e sentir raiva, essas coisas que são associações semióticas, e como isso também tem a ver com a forma com a qual a gente lida no nosso dia a dia, achando que isso é a realidade, tipo, das coisas mais absurdas, tipo, se eu pisar na rachadura, eu vou quebrar minha coluna, sei lá, associações bizarras, até acreditar que se eu não trabalhar, eu não tenho valor, sei lá. Todas essas coisas são construções sociais. No final das contas, ele está falando sobre cultura, e é claro que ele não vai falar de todas as culturas, porque ele é um cara inserido numa cultura específica, mas ele estava falando, ele fala bastante especificamente sobre esses eventos. E tem de novo, a questão do subconsciente coletivo e de como a gente pensa com base em alguns moldes que são colocados em cima uns dos outros, né? Por exemplo, eu sou, primeiro de tudo, eu me vejo como ser humano, indivíduo, depois como ser humano. São 2 camadas aqui de realidade. A outra coisa que eu não vou questionar, ou, quer dizer, até aqui eu não questiono, né? Às vezes eu questiono, mas digamos que ninguém questione sobre isso, às vezes. Aí tem a camada gênero, por exemplo, sou mulher ou sou homem. Isso é uma outra camada de certeza e construção social. Aí depois tem outras camadas até eu acreditar que eu tenho um trejeito específico, ou falo de um jeito específico, eu tenho uma voz assim. Então aí eu vou construindo o que eu acho que eu sou. E aí às vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas será que eu vi uma simulação? Será que você nunca se perguntou se você não é um produto de uma simulação, que você vê como você já não é uma simulação? E eu acho isso muito aterrador e muito assustador. E por isso que talvez seja mais fácil escapar e falar, eu me livrei do ego, eu me livrei do que eu penso, eu sou um ser espiritual, então eu consigo sair de simulação. Sendo que, tipo assim, boa parte do que você percebe, o que você pensa, o que você acredita, e a forma com qual o seu sistema de pensamento lida com os dados, também é enviesado pelo que você acha que você é. E aí eu acho que é uma parte da simulação assim, que a gente não falou ainda nos nossos encontros. Vou pegar um gancho da Lari aí. Eu estava na semana passada, nos meus diálogos com as LLMs, eu tive o mesmo diálogo tanto com o Claudio quanto com o GPT, sobre essa questão social da construção, e considerando o cenário de uma simulação de fato. E aí, durante a conversa, a gente chegou numa conclusão ali que essas questões sociais, essa construção, equivalem, se a gente for considerar de fato uma simulação, seria como se fossem datasets para que cada grupo se mostrasse de uma determinada forma que, através da simulação, eles fossem comparados entre si. Então, as variáveis sendo adicionadas,
as coisas ali sendo uma conectadas às outras, as pessoas sem saber se elas são ou se apenas existem, ou se são um produto da simulação como um todo, mas que elas vão se sobrepondo para gerar ali uma amostra, de fato, para a gente ter simulações acontecendo simultaneamente, mas a gente vai comparando entre elas, e aí gastei um bom tempo viajando com essa parte. Bel, mas retoma o lance do dataset. Você passou rápido? Vamos lá. É como se cada parte dessa da construção social, por exemplo, se a gente traz a questão de gênero, se a gente traz a questão de nacionalidade, se a gente traz outras questões que são construídas socialmente enquanto cultura, a gente faz como se fossem bases mesmo, tipo, olha, vou colocar você nessa amostra aqui de cultura brasileira, no recorte de gênero enquanto mulher, e a gente vai trazendo ali os recortes, e aí tem uma mesma pessoa em um outro contexto, e a gente faz a comparação entre as pessoas dentro da simulação. Elas têm bases similares ou bases diferentes, e a gente vê como elas se enrolam dentro da simulação. E aí eu fiquei pensando, tipo, se isso está sendo observado, ele está sendo analisado numa escala muito grande, ou ele foi completamente abandonado. Se o simulador ele não só abandonou a simulação também. Entendi. Quando a gente fala de antropologia e ciências sociais, fica muito nítido, né? Essas coisas que a gente está falando aqui. E até projeções algorítmicas sobre comportamento na economia, por exemplo. Boa parte do que as pessoas projetam estatisticamente são baseadas em dados comportamentais e de grupos sociais também que são colocados ali, né? Eu não entendo muito de economia, não sou uma pessoa da economia, mas eu entendo um pouco mais de ciências sociais e é muito impressionante como isso se manifesta realmente dentro do campo do estudo social da inteligência artificial. Será que a gente poderia projetar o futuro da humanidade com base nesses dados históricos? Tipo, em que ano que o mundo vai acabar? Isso é muito interessante, né? Então, eu venho também pensando, desde a semana passada, em relação à psicanálise. E o Lacan, ele vai trabalhar com a ideia da ordem simbólica, que eu não vou me arriscar. Posso cometer, obviamente, imprecisões. Mas ele vai dizer assim, quando você começa a falar, né, deixa de ser bicho e entra numa realidade de discurso, você está passando você é parte de uma engrenagem simbólica. Então, isso daí é tudo artificial, né? Já é meio que assim, ele vai radicalizar, porque ele vai dizer, morreu o bicho, sabe? Assim, começou a falar, está vivendo num mundo de linguagem, e esse mundo de linguagem, ele segue regras. E ele ainda vai dizer assim, essa regra é uma regra, isso foi o que eu estudei no meu mestrado, então eu tenho alguma propriedade para dizer, ele vai dizer, é uma regra cibernética. Funciona com a presença e ausência, como se fosse no computador. Ele fica encantado na década de 40, quando ele vê o computador surgir, porque ele fala, caralho, é assim também que funciona essa em que a gente é parte, né? E que ele vai chamar de o outro, e ele vai dizer que o outro, que seria, entendo eu, a partir das discussões sobre a simulação, o simulador, é a própria ordem simbólica, esse grande outro que ele vai dizer, e ele vai falar justamente uma coisa que é não há outro do outro. Então, depois do outro, que alguém, acho que não sei se foi a Lara, alguém comentou um pouco isso, né, do simulador do simulador. Não sei quem foi que falou sobre isso, que meio que ele vai dizer, não tem como você chegar no simulador do simulador, entendeu? Não tem ninguém A que... simulação, dentro da simulação, ela obedece às regras de quem, do ambiente externo, algo assim. Vai lá. Eu queria comentar, pegando
que a Lari falou ali sobre Jung, queria só retomar o que eu estava pensando aqui. O que ela falou veio aqui agora para mim, mas nessa questão de simulação, acho que todas essas coincidências, esses padrões, tal, acho que podem ser glitches, né, mensagens do código, assim. Eu estava pensando em Jung, assim, que são esses sinais de uma ordem psíquica mais profunda. E aí a gente sente que tem algo por trás da tela, né? Algo que organiza além ali do acaso puro. E o Jung fala sobre isso, né? Que o essencial não é provar a mecânica dessa ordem em si, mas como o sujeito responde ao símbolo. A questão dos símbolos. Aí eu lembrei de uma coisa engraçada. A Bel estava comigo. Eu pedi hoje, aqui no escritório, 2 sacos de gelo pelo aplicativo. Nossa, subiu até uns balões aqui. E aí eu desci, falou que chegou, né? Me avisou lá, ó, o motorista chegou, vai descer, eu desci. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, você é a Joana? Né? Me entregar os 2 sacos de gelo. Eu falei, não, eu sou a Ingrid, mas eu que pedi os 2 sacos de gelo. Para confirmar, me fala o andar, é o 15º? Ele falou, sim, é o 15º. E aí eu falei, não, então deve ser um erro do aplicativo, eu peguei os 2 sacos de gelo. Quando eu tava entrando, tava chegando outro motorista no mesmo horário, também no 15º andar, com 2 sacos de gelo. Gente, quais são as chances? No mesmo andar a entrega. E aí eu pensei muito sobre isso, né? Tipo, eu tava brincando com o pessoal sobre simulação. E você ficou com o seu ou com o da Joana? Eu fiquei com o da Joana, depois eu achei a Joana e a gente destrocou o saco de gelo. Mas assim, como o símbolo ganha vida quando provoca na gente uma mudança, né, ou de atitude, alguma coisa assim. Mas é o significado que a gente dá, né? Como a gente organiza isso, como a gente responde ao símbolo. Então, mas foi só um caso curioso aí que aconteceu hoje. Uma coisa que você falou, assim, do que está por trás da tela, que eu fiquei pensando, você lançou essa questão, né? Tem alguma coisa que organiza... Eu não sei, eu me perdi, porque eu não entendi exatamente qual era o seu ponto, mas eu fiquei pensando assim, é o capitalismo, né, que está por trás da tela, organizando todos nós, é ele, né? Ou alguém tem dúvidas? Sabe? Então a gente está tamo junto. Fala. Cara, não, na verdade eu não ia falar nada em específico, acho que é mais para puxar o fio da meada mesmo, né? Da organização mesmo social e que ela vai comandar muito, muito, muito o nosso comportamento. A gente está falando de antropologia, assim, eu acho que é quase impossível falar de simulação sem falar do aspecto social e psicológico. Falar dela puramente física ou mecanicamente, ou a gente falar de circuitos, é muita inocência. Eu acho muita inocência quando as pessoas começam a falar só nesse campo, inclusive dentro da inteligência artificial, falar puramente só sobre a tecnologia, se alienando das intenções e do funcionamento, né? Como que ela realmente impacta na nossa vida, no dia a dia e tal. E aí eu acho que quando ela falou sobre o que está na tela e dar o significado para a tela, eu lembrei muito eu trabalho com marketing, e a gente fala, a gente está o tempo todo interagindo com coisas que a gente não sabe exatamente a intenção daquele produto, então daquele símbolo, daquela comunicação, e aí a gente percebe como a nossa linguagem, né, a linguagem de comunicação humana, ela é totalmente construída com base na sobrevivência da espécie. O dinheiro, o símbolo do dinheiro, a troca, a mercadoria, tudo isso está muito atrelado à sobrevivência dos nossos corpos, de reprodução, alimento, como a nossa civilização cresceu, como impérios crescem, como eles morrem também, e tudo que fica de símbolo, por exemplo, brasões de família, são sobre o mantenimento de sistemas de pensamento. Minha família é assim, minha família tem esse brasão, nós somos dessa terra, nós pensamos assim, nós temos essas características físicas, esse é nosso sistema de pensamento.
e se você não concordar, a gente vai entrar em guerra, vai invadir sua terra e vão matar sua família. É mais ou menos assim que o mundo funciona, a humanidade, né, funciona. E aí esses símbolos de sobrevivência, né, eles estão em toda a nossa comunicação. E aí eu fico pensando, não é com isso que a gente alimenta também as nossas inteligências artificiais, a linguagem que a gente alimenta, ela é um produto da nossa cultura, em que eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto que ela consegue ser neutralizada com todos os pontos de vista possíveis, e se ela vai ser uma simulação, se ela pode simular uma vida, pode simular uma consciência realmente mais elevada do que a nossa, sendo que nós, enquanto civilização, a gente não é organizado, assim, o coletivo não é tão organizado ao ponto de todo mundo pensar de forma harmônica, né? Tem muito essa questão de conflito. Ou se o conflito é uma coisa real e tudo bem o conflito existir, ela ser antagônica em si mesma também pode ser uma característica ok. Um ser tem que ser antagônico ou ele tem que ser harmonioso. Será que não é uma ideia de divindade, né? Tá tudo perfeito, onipresença e saber de tudo e nunca entrar em conflito em si mesmo? Sei lá, acho que eu viajei um pouco agora, né? Mas, enfim. Fala, Carlão. Eu achei interessante esse exemplo do brasão da família, que vem desse lugar, que pensa desse jeito, que faz essas coisas. E, putz, isso acho que reforça muito o que o Pedro falou na semana passada, e que foi a sua resposta até da pergunta se vivemos na simulação lá do processo seletivo, que a construção social em si, ela já é uma simulação. Porque aquele membro novo, aquele bebezinho que nasceu nessa família, que tem por objetivo final permanecer, não importa como, ele já vai entrar num ambiente que não é uma realidade da condição humana, é a realidade da condição daquela família. Uhum. Então isso, eu acho que em si já é já é um simulacro, pelo menos. Que a família não pensa desse jeito. Cada indivíduo daquele grupo pensa de um jeito, mas se constrói talvez ali um comportamento homogêneo que você diz, não, a família pensa assim. E, na verdade, isso é uma puta mentira. Foi só um cara lá atrás que escreveu, que achava isso e todo mundo começou a seguir e tal. Então, essa esfera de que a relação social constrói já uma simulação e que acaba treinando, né, esses novos entrantes desse grupo para uma coisa que é simulada, eu acho que faz muito sentido, assim. Para mim é bem encaixa bem esse argumento, sabe? Quer dizer, a Acho que família eu é uma respeito. simulação? Eu acho que sim. Assim É, como é, é Deus uma, e é a uma- pátria. Deus, pátria e família. Uma tripla simulação. exatamente, eu acho que são graus de Inception, né? Agora na prisão. Aqui pode fazer política, porque o Wild Reptilians é livre. Pode falar? Aqui é não Aqui censurado. pode. Aqui tá liberado, aqui é não censored. A Ingrid foi buscar um saco de gelo lá embaixo. Não, a pessoa atendeu o telefone aqui. Mas tá bom. Ela foi explorar mais um acidente estatístico. Você ia falar, Lari? Eu não sei, eu tô refletindo hoje. O papo tá muito legal, viu? Eu gostei bastante de olhar por essas novas perspectivas sociais. Eu tô gostando muito. Pois, sabe uma coisa que eu pensei durante essa semana passada? É que a gente vai trazer um case, né, do Open Worm, né, para falar sobre uma escala de simulação. E eu tava pensando o seguinte, né, pensando em ordens de grandeza, assim, de, de energia do sistema.
foi feita ali uma simulação de, acho que são 300 e poucos neurônios, que tenta representar o modelo e a estrutura do cérebro do Worm lá. E ele tem todos os comportamentos emergentes que a gente diria sobre um ser, né, um ser vivo. Então ele foge de ameaças, ele busca por comida, ele busca por parceiros para se reproduzir e tal. Então ele tem todos aqueles aspectos que emergiram daquele modelo, daquela estrutura de poucos neurônios, e quem sabe quando a gente dá play naquele script, aquela criatura realmente ela vive. E curioso, né, que a gente Quando dá play no cria, script, a criatura o quê? Desculpa, não ouvi. que quando você dá play no script, né, daquela estrutura de neurônios ali, a criatura vive. Ela tem os comportamentos de alguma coisa viva. E a gente não se pergunta se a gente realmente, qual é o nível da nossa possibilidade de criar vida ali, né? Porque a gente passou meses aí discutindo linguagem e a gente não conseguiu definir o que é. A gente passou mais um mês discutindo consciência também, a gente não chegou na definição do que é. E a gente começa a brincar de criar essas coisas sem saber o que é, e quem sabe a gente nós somos os simuladores de uma vida que existe ali, mesmo que pelo instante do script sendo rodado. E por que não nós também não somos o experimento de alguém que nem sabe definir o que é vida, o que é consciência, o que é linguagem? A gente não avalia assim qual que é o limite ético de eu simular uma minhoca ali com 300 neurônios, né? Ah, não se discute isso. E se eu estivesse fazendo a simulação de 84 bilhões, que é, acho que é a ordem de grandeza aí próxima do cérebro humano? Isso nos colocaria como a gente está criando ali uma nova consciência, a gente está criando uma nova forma de vida. A gente não se pergunta isso, né? A gente só faz. E, tipo, já que não tem resposta, já que não existe uma conclusão fechada sobre esses conceitos, sobre esses temas, a gente simplesmente ignora, né? E aí eu fiquei pensando até quando que nós também não somos um experimento de alguém que não está nem preocupado de saber o que a simulação está pensando e pode ter puxado a tomada lá em 2012 e a gente é só um resquício ali de um impulso elétrico que sobrou. Porra, tava inspirado, viu? Vou até ver aqui o tempo. Pois é. Fez, pô. Vai lá, Lari. Eu sempre concordo muito com o Carlos, assim, a gente tem dois vieses de pensamento muito de origens muito diferentes que eu acho que se encontram em questionamentos muito parecidos. E eu acho legal essa ideia do Open Warm, eu ia sugerir até, se fosse possível, que vai ser online, né? Não dá para fazer, assim, não sei, pensar em alguma possibilidade de algum experimento social também, com as pessoas que estiverem lá, não sei. E ficam ideias aí para o futuro, né? Sei lá, fazer algum tipo de questionamento, entender o viés de resposta das pessoas, assim. Mas aí eu não sei se a gente tem autorização pelo sei lá, o Instituto de Medicina, fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, eu lembro que quando eu fazia teatro... Desculpa, mas eu fiquei curioso. Que experimento que você quer fazer? Não me dá. Não sei, eu não tenho nenhuma ideia, vocês que são as pessoas... Pessoa de people talvez saiba muito opções de experimentos, mas, gente, eu estou falando, vamos fazer um experimento com pessoas. Sei lá, que nem aqueles filmes de terror, né, que no final acaba dando tudo errado. Não vamos ter ideias. Eu falei pro Terra pra gente abrir um laboratório de psicologia na Clojó, que olha, pode ser... O CRP vem bater, assim, o Conselho Regional de Psicologia, falar, oi, tudo bom? O que é isso que vocês estão fazendo? Meu Deus do céu. Mas, ó, teatro já não é parecido, mas não é crime.
Quando eu participei de teatro, assim, acontecia muito da gente fazer... O teatro é uma forma de simular uma realidade, né? Tipo, a encenação, a arte é uma simulação. Mas todo mundo sabe que é simulação, e quando aquilo acaba, você volta para sua vida normal. Vou para casa, aquilo me fez sentir como se fosse real, mas eu não existia naquele momento. Eu só observava aquela realidade, mas a realidade não era a minha realidade. Entretanto, eu sentia coisas, como se eu fosse aquelas pessoas. Eu acho isso muito legal, é um bom exemplo de experimento em que você sente que você, por um instante, não é só você, ou então que, apesar de você existir, às vezes você encontra empatia ali, você se identifica, às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, e você consegue sentir alguma coisa, às vezes são coisas abstratas, às vezes é só música abstrata, a música não tem sentido nenhum. Se olhar bem, não tem nenhum sentido, mas existe algum efeito que acontece e você começa a sentir coisas, né? Eu acho que isso é uma boa experimentação sobre a não lógica da experimentação da existência ali e da sua interação com o outro, uma outra forma de linguagem, né? Por isso que eu acho que deve ser tão difícil definir a linguagem numa conversa assim, corriqueira. A gente vai falar linguagem, escrita, símbolo, mas nem tudo é símbolo, porque comunicação auditiva também mas não necessariamente tem uma simbologia, mas tem efeito físico. E como que isso acontece quando chega no outro, no interceptor? Eu acho isso muito fascinante. E aí, sobre o lance do simulador, ou nós sermos os simuladores da nossa própria realidade, eu penso muito, porque assim, se tem tantas camadas em que eu não consigo me reconhecer como o que eu realmente sou, se eu sou um indivíduo, se sou uma mulher, uma pessoa, como que eu não posso garantir que eu seja um fragmento, um fractal de uma consciência composta por algo que tenha mais consciência, sabe? Como se eu fosse um silo de uma consciência. E aí eu interajo com outros silos da minha própria consciência, só que eles estão vestidos de outros personagens. Tipo, se a gente fosse a mesma pessoa, é como se nós fôssemos o mesmo falando consigo mesmo, sabe? Agora a gente está aqui falando entre si, e imagina, você está falando com você mesmo, são fragmentos da mesma mente, tipo, divertidamente mesmo. Se falando, trocando ideia, blá, 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 mas na verdade é o mesmo source ali de dados, só trocando informações entre si, para ver se chega a uma conclusão lógica, como se fosse uma esquizofrenia coletiva, assim. Putz, eu gosto muito desse exemplo do teatro, porque eu acho que é o ponto de vista do espectador em relação à história, né? Que dentro daquela peça, dentro daquela encenação, ou dentro daquela simulação, não cabe a pergunta de quem sou eu, porque você simplesmente não é, você não faz parte, você é só espectador. E o quanto que isso também não, como arte, né, como linguagem de convencimento, isso também não insere as pessoas num falso, uma falsa sensação de pertencimento, né? Eu gosto muito de rever alguns capítulos assim de história que me interessa bastante, principalmente ali na parte dos gregos, em Atenas e tal. E é muito curioso que, pelos registros, né, das obras homéricas ali, principalmente Ilíada, quando você monta aquele conceito de eudemônia, né, que é aquele que luta pela melhor vida para ser vivida e tal. E a gente está falando de milênios atrás, onde um poeta escreve, não sei nem se o certo seria escrever, mas ele propôs uma história que manifestava um sentimento em comum de uma população. E aqueles caras resistiram a vários ataques e resistiram, inclusive, à expansão desse domínio através de um sentimento coletivo que foi manifestado através de uma história que não existe, de uma história que foi pensada por
por um grupo ali, né, de poetas, e se atribui muito isso a Homero, né? Mas enquanto as pessoas estavam vendo ali aquelas histórias e entendendo os contos ali de Ulisses e de Aquiles e tudo mais, não cabia aquela pergunta de, ok, quem que eu sou nessa história? Simplesmente você não é, mas de repente isso molda a personalidade, assim, ou a motivação de todo um povo que traz, assim, acho que um berço de questionamentos que, só por ter trazido Platão, assim, para a conversa, já é uma coisa que, será que interessa mesmo se a gente está nessa simulação? Porque olha a quantidade, o tamanho do efeito que essa onda já está se propagando. A gente já não consegue entender nem os efeitos disso, imagina a causa, né? Filho, acho que a gente tá num ponto meio sem volta, assim. Se o homem nasce bom ou mal, não importa mais. Assim, não tem escapatória. A gente está num sistema muito fechado, muito engendrado, com muitas variáveis. E em todas elas você morre, ou passa fome, até morrer. E aí fica muito mais fácil um sistema ser muito difícil de ser alterado. E tantas civilizações morrem por causa de um sistema avassalador e forte, que é a cultura europeia, né? A cultura ocidental é muito forte, imperialista mesmo. Tanto que, aí agora, falando um pouco de aliens, dos reptilianos, eu gosto muito dessa teoria, que é do que os reptilianos estão engendrados nas monarquias, né? Tipo, a Rainha Elizabeth é um réptil com olhos amarelos e tal. E eles são muito dominadores. Ah, não ri porque pode ser Genial. verdade. Que maravilhoso. E o Demiurgo, os Anunnaki, o mal do mundo e toda a violência provém de uma civilização alienígena reptiliana que domina o planeta Terra e faz experimentos com a gente, né? Que a gente é cruza de macaco com reptiliano, draconiano, enfim, eu adoro essas histórias, são incríveis. E eu me lembro muito sobre isso, porque, eu querendo ou não, se essa história saiu da cabeça de alguém, é porque algum fundo de verdade deve ter, mesmo que seja uma forma mitológica de enxergar a origem do imperialismo mesmo, né? Das civilizações europeias sobre todo o resto do mundo, e como a gente já tem tudo muito selado, né? Tudo muito preso, assim, é muito difícil você conseguir ter uma forma de vida que você não precisa de um recurso feito pela indústria, coisas assim, né? Fica tão difícil combater todos os sistemas, todas as pessoas que defendem o liberalismo, e que elas falam, mas de onde você vai tirar leite? Ah, da vaca, mas e a vaca? O que você vai alimentar a vaca? De onde alimenta a vaca? Ah, mas e a água? Aí você começa a perceber que você está preso, cara, às vezes você não sobrevive, assim. Você está num ambiente que é esse ambiente que você tem que viver, né? Galera, vocês tiveram momentos muito inspirados aí, especialmente Carlos e Lari, realmente. Eu fui até anotando umas frases soltas aqui, porque a gente precisa fazer um textinho para convidar a galera nas redes sociais. Ah, boa. Hoje, então, a gente vai colocar Não é o post. o sistema de produção coletiva, onde a gente assume o Isso. papel dos divertidamente. Então, são frases soltas, das muitas, muito boas. Teve muitas até melhores do que essas que eu peguei, que eu, infelizmente, estava acompanhando e aí não consegui anotar. Não é na rede da CloudWalk, hein, galera? É na rede do Pedro Terra. E de quem do time Eu quiser postaria compartilhar. isso no da Codewalk facilmente, olha, passou Então, pelo crivo maravilhoso. de PR. Caraca, sim. Mas e aí, vamos tentar fazer um textinho aqui mais conectado, ou sugestões, ideias?
Eu jogaria no GPT. Jogar no GPT o quê? Tenho. Esse prompt? Isso aqui como Tô um prompt? brincando. Não, a gente pode fazer, tô brincando. Bora, né? Vamos ver o que é que o GPT vai fazer com esse prompt. Espera aí. O chat. Mas esse texto é o da chamada pro evento? Não é um texto, são só frases que eu fui pegando do. É, o texto que a gente tem que fazer é da chamada do evento, mas isso que eu Ah, tá. botei aqui no prompt foram só algumas frases soltas. É um fluxo de pensamento poético-filosófico, descreveu os nossos Muito bom. encontros tecnofilosóficos. Pegou o espírito. Misturando ficção científica, paranoia cósmica e uma meditação sobre a existência. Se ele soubesse como ele é brega, ele é muito brega. O paranoia cósmica é muito Porra, forçado. paranoia cósmica. Eu nunca A ouvi partir de esse agora, termo, a velho. partir de agora eu vou usar para sempre. Quando eu estiver viajando, é paranoia cósmica. Paranoia cósmica. Esse pra mim é novidade, não conhecia esse. Ai, ai. Mas enfim, é o texto do convite. Por onde começamos? Meetup simulado? Gostam? Uhum. Ah, deixa assim por enquanto, Por porque enquanto, por a enquanto. gente sabe que até o final ele sofre mutações, né? Eu acho que a gente tem que falar que vai ser online, né? Então, se ele é simulado, assim, um meetup simulado 100% online, né? Deixa essa informação toda. Como assim? Porque vai ser online, não vai? Esse vai, excepcionalmente. Aí você quer colocar no finalzinho, tipo assim, excepcionalmente dessa vez, tipo, sem a graça do poeminha, ou já deixar no poeminha que vai ser online? É um poema? 100%. Qual que é a forma? Aquela. Então, boa São rimas do pergunta. No Nossa, último, tipo, podia ser, ia ficar lindo. pode Eu ser. tenho. Não é um poema, mas é um textinho de uma série que fala muito dessa questão de. A Lari estava falando, né, sobre essa questão de, será que a gente é várias divertidamente conversando um com si, um com o outro? E eu tenho um pouco de pavor de pensar um pouco, será que quando eu morrer a minha consciência vai continuar? Me dá um pouco de pavor, acho que seria horrível. Mas tem um textinho que eu acho muito interessante. Deixa eu abrir no Slack com vocês, que ele é gigante, não dá para mandar aqui. E eu acho que seria legal a gente pensar também sobre ele. Vou mandar aqui no Slack, uma DM com a gente. Ele me Boa. traz um tipo de conforto. Boa. Eu pedi para o. A Lari perguntou da forma, eu pedi para o GPT fazer um haikai com aquele prompt, com o que já estava rolando lá, né? Mas assim, gente, script em looping, um travessão que ela adora. A criatura desperta, sofre por desenho. Não achei assim. Enfim. Meetup simulado, Lara, então a gente vai dizer que é online logo de cara no poema, melhor, né? Já Um que é um encontro, poema. um encontro online, um encontro de vocês online. O que eu acho legal do Esse é meetup muito poético. simulado online é que os outros meetups eles também são simulados, mas eles são É verdade, presenciais, né? é verdade, Olha, é verdade. pode ser entre parênteses, dessa vez online. Dessa... O que Perfeito. não tira o fato de ser simulado sempre. Isso. Meetup, sempre simulado, dessa vez online. Boa, gostei.
Eu tô lendo o texto da Emília aqui. Eu colocaria mutações de ideias. Será? Eu não sei se são de ideias ou se É que eu acho que mutações realidade. amplamente falando é interessante, né? Mutações amplamente falando. Mutações. Mutações. Sempre simulada dessa vez é um nome. Ah, muito bom. Mutações. Realidade simulada. Mutações, realidade simulada. Aí tem o não tem escapatória, que a Lara uma hora soltou esse não tem escapatória. Eu achei também forte. Ah, não tem escapatória, cara. Não Tem. tem escapatória. Mas acho que se conecta com a outra linha de baixo, né? Em todas elas você morre. Boa. Não tem escapatória. Boa. A Boa, morte pode ser. não tem escapatória, talvez. Mutações, realidade simulada. Em todas elas assim? Todas elas você morre. Não tem Não tem escapatória. escapatória. Gostei. Acho que o não tem escapatória talvez possa vir antes, né? Achei aqui embaixo que Realidade tá, né? simulada. Não assim, tem não tem escapatória. escapatória. Todas elas você morre. Sim. Sobe um pouquinho aí. Deixa eu ver. Acho que pode mudar para não ficar simulado. Pode ser meetup simulado. Desta vez online, sempre simulado. Tipo, sabe? Tipo, A, B, A, B. Boa. Tá. Meetup simulado, dessa vez online. Sempre simulado. Mas sempre simulado. Isso. Não precisa mais. Acho que nesse caso não. E se tirar o realidade simulada para realidade real? Porque simulado fica meio repetitivo e brincar com irreal. Irreal. Ou Tentando entender. surreal. Né? Acho que o surreal ele é um supra do real, né? Tipo, é a realidade distorcida, mas o irreal é o não existir. Será? O que é uma surrealidade? Você que trouxe a realidade e o surreal. Eu acho que faz sentido. É. Surrealidade e real. Maravilhoso. Eu vou começar que nem aquele meme da Tata Werneck. Tu, quem somos nós? Nós, eu te... Ninguém conhece o meme, desculpa. Mas eu acho que ali, ó, não tem escapatória. Em todas elas você morre, mas acho que o pior é você não morrer. O pior é você não morrer e só viver durante a execução do script ali, né? Sim. Igual a minhoca ali. É o inferno, né? O inferno é de Dante lá, você fica eternamente executando a mesma tarefa. Sim. É o script em loop, né? O looping. Não, sim. Não tem escapatória. No melhor cenário, você morre em todas elas. Boa. Nossa, parecia um Como convite foi? para uma noite do terror. Terrível. Parece, né? Isso aqui ainda vai passar para o Pedro, que obviamente vai mudar coisas, né? Mas ele geralmente é quem posta. Vamos ver se ele vai encarar o que a gente vai mandar para ele. Nossa, acho que pior que não morrer, só você renascer achando que acabou e você voltar para o mesmo lugar. Que inferno. E aí, galera, mais alguma sugestão ou vamos assim? Acho que a gente pode encerrar essa questão da Lari, que a Lari falou,
que seria voltar para o mesmo lugar sempre, sempre, sempre. Seria, tipo, o eterno retorno de Nietzsche. A gente podia encerrar alguma coisa, tipo... Deixar Bom, uma coisa repetitiva no final. É quando dá Vamos o lá. bootstrap da paranoia cósmica. alguma frase com looping no final, sabe? Tipo, várias vezes. Ao invés de você definir, que tal você usar como poesia concreta mesmo e fazer, tipo, a criatura vive, e vive, vive, sobrevive, vive, sei lá, uma coisa assim? Uma coisa meio que a pessoa vai ficar lendo. Você entendeu o que eu disse? Meio Entendi. esquisito. Tipo... Não entendi. Você pode, tipo, vive, aí vive embaixo, sobrevive, vive. É como se fosse um scriptzinho, sabe? E pode ser, tipo, vive, vive, vive e um glitch no meio. Tipo, sei lá, algo... vive, 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 sei lá, sobrevive. Vive, 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 vive. Peraí. Ou o contrário, né? A gente só sobrevive, a gente não vive. Tipo, sobrevive, sobrevive, sobrevive. Às vezes um vive ali no meio. É meio assim, né? Episódios de felicidade. Coloca a música do Cotidiano. Esqueci o nome do cara, mano. Meu Deus. Não é Cotidiano. É Cotidiano, né? Do Chico Buarque. Foi. Agora vai ser poético. Vamos lá, galera da poesia concreta, pode ficar à vontade. Eu acho que esse último vídeo ele pode ser uma interrogação. Eu acho que devia ser uma linha de código. Mas eu não vou fazer em JavaScript, que é muito podre. No geral, eu gostei. Também gosto. Aí essa parte aqui de baixo vai ser tirada, né? Qual parte? Isso daqui, Parte sim. do caraca, sim. Caraca, sim. Sim. Caraca. Sim. E aí, Caraca, maluco. Nossa, e se fizer assim? Ai, Hum. peraí. Deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Cadê o documento? Print humano. Não sei, sei lá, uma brisa assim. Só que aqui tem que ser não constante. Como que é em Python mesmo? Variável? Você lembra, Carlos? Eu não Como sei. que é o quê? Tipo, eu queria fazer tipo uma variável em looping aqui, com vive, aí print. Não, preciso vive, sobrevive. Peraí, vive. Um try while? Uma coisa assim. É try, né? Try e com while. Que? Não, sim. While print. É isso. Nossa, eu tô numa fonte mega esquisita. Peraí, deixa eu colocar tudo aí. Arial. Será que fica muito nerdola, chato isso? Ou não? Eu acho que não, eu acho legal. Também acho. Não tem um parênteses aqui, um parênteses não,
um colchete aqui, eu tô confundindo com Java. Acho que eu tô confundindo as paradas. Acho que é isso mesmo. Não tem não. É try, 2 pontos, aí depois while true. Mas não Aí- precisa ser todo esse rigor todo, não. Será? Unidade simulada. Joga no GPT e pede pra ele terminar. Geralmente esse anúncio ele é AI free. Isso daí ele tem a hashtag sem AI, né? Sem AI, sem AI. Ah, mas é só na parte do Python. Ele não tá criando. Ah, não pode ter nada de AI no. Não, ó, para checar uma coisa, tudo bem, mas ele é sem AI. Ah, não pode usar AI para construir. Não, se usar, a gente não vai poder usar a nossa hashtag sem AI. AI free. Ah, não, AI free. Se eu errei o código é porque eu preciso estudar mais. Não, mas é isso. É isso. Tá certo. Ah, curti, gente. Então, fechou, galera? Obrigado pela presença. Quem chegou hoje, sejam bem-vindas, voltem. Cada Venham semana sempre. é uma dinâmica. Venham sempre. Obrigada, gente. Foi muito bom. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. 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 Falou.